Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estar iniciando o nosso capítulo 16 aqui da apostila 4. E aí nós vamos falar da indústria brasileira no governo Lula até os dias atuais, tá? O Partido dos Trabalhadores, pessoal, ele venceu as eleições de 2002, conseguindo finalmente eleger o Lula como presidente, após 3 derrotas nas eleições anteriores. Então o Lula ele vem desde a década de 90 lutando para tentar ser o presidente do Brasil. A vitória do Lula ela teve um significado forte porque simbolizou um triunfo histórico dos trabalhadores, migrantes, pobres e marginalizados da sociedade brasileira, porque ele representava esse tipo de pessoa. Se para alguns grupos eles representou uma vontade de mudança generalizada, ela não significou uma ruptura radical, mas sim uma acomodação de interesses e intenções conflitantes, tá? Mesmo construindo uma imagem, desculpa, pacificadora de Lula durante o pleito, o novo governo precisou lançar a famosa Carta ao Povo Brasileiro, em que esclarecia os objetivos macroeconômicos para acalmar as especulações do mercado internacional. Porque internacionalmente muitas pessoas não viam com bons olhos o governo Lula, tá? Principalmente na questão econômica, por se tratar do PT, um partido que vinha mais para o viés, que vem mais para o viés socialista. Então o pessoal estava preocupado com o que seria da economia aqui. Os rumos da política econômica do governo Lula eles foram pautados basicamente pelo aperfeiçoamento da arrecadação fiscal, pela qualificação dos gastos públicos, pelo controle forte sobre a inflação e por uma nova postura do país perante a assuntos internacionais, tá? Aí, gente, o que acontece? Quais foram os aspectos econômicos desse período? Os primeiros anos do governo Lula, eles buscaram reorganizar as contas públicas, que desde governos anteriores de cunho neoliberal, que a gente já viu, vinham associados a tormentas externas, como os atentados do 11 de setembro de 2011, lá nos Estados Unidos. Em 2001, perdão. Foram necessárias medidas de austeridade. Quando eu falo de austeridade, medidas que são antipopulares, tá? Para controlar a inflação e os gastos públicos, para que o país voltasse a crescer nos anos seguintes, o que aconteceu quando o PIB se expandiu cerca de 3% ao ano. Na agenda econômica do governo, estavam previstas reformas na Previdência. Então, a reforma na Previdência não é uma coisa de hoje, é uma coisa já antiga, que vinha aumentando ao longo das décadas, colocando o controle dos gastos públicos em risco. É porque a população estava vivendo mais e a taxa de natalidade estava caindo. E isso fazia com que a população ela ficasse cada vez mais refém de uma possível não aposentadoria, tá? A Previdência não tinha como bancar o que estava acontecendo com a população brasileira de aumento da terceira idade e diminuição da população jovem. Uma das principais características do governo Lula foi o maior aparelhamento do Estado, com o objetivo de reduzir significativamente as desigualdades sociais por meio de uma melhor distribuição de renda no país. Durante esse período, o índice de Gini foi reduzido para 0,501, enquanto em 1995 estava em 0,585. O salário médio do trabalhador teve um aumento real e significativo entre 2003 e 2012, expandindo assim a sua participação no PIB nacional. Então, assim, houveram medidas muito importantes do governo Lula para que a economia nossa desenvolvesse de uma maneira mais acentuada. E aí você observa aqui que no governo Lula de 2013 a 2013 2013 já era Dilma, né? Houve uma queda significativa do desemprego, a taxa de desemprego caiu para 0,6%, no caso 6%, né? E o salário mínimo, só foi subindo. Os novos consumidores do mercado, por conta desse aumento real do salário mínimo, são trabalhadores de classe média que sofrem com serviços públicos de baixa qualidade no dia a dia. Nesse contexto, a gente pode afirmar que nesse período a sociedade brasileira identifica uma significativa mobilidade social. Agora aqui, você observa que tem a taxa de inflação e o crescimento, tá? Observe como o crescimento foi mais significativo que a taxa de inflação. Isso demonstra uma capacidade do governo em melhorar as condições de vida da população. Agora, uma característica também
são os investimentos estatais e os programas sociais. No período do Lula e Dilma, gente, houve uma retomada dos investimentos estatais reduzidos em governos anteriores por conta do neoliberalismo. Ela foi materializada no Programa de Aceleração do Crescimento, que a gente chamava de PAC, tá? Que foi lançado em 2007, que explicitou para a sociedade que seria dever do Estado organizar grandes projetos e realizar investimentos vultuosos. O PAC promoveu a retomada do planejamento e da execução de grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética no país, além de contribuir para o aumento da oferta de empregos e da geração de renda. Tá? Além disso, uma outra característica no período Lula-Dilma foi a criação de vários programas sociais que serviram para estimular o mercado interno e reduzir grandes desigualdades que marcam ainda hoje a sociedade brasileira. O objetivo do governo era, com a transferência de renda, incrementar o consumo nas áreas mais pobres, fazendo com que a economia local fosse dinamizada. E o maior exemplo que a gente tem de programa social desse período é o Bolsa Família, tá? Que é considerado o maior programa de transferência de renda do planeta. Agora, como que foi a política externa? Olha, durante os governos Lula e Dilma, o Brasil assumiu uma singular postura em relação à política externa, tanto no sentido econômico quanto na diplomacia. Durante a década de 90, o Brasil iniciou um ciclo de programas com o FMI como um socorro para a debilidade da nossa economia. Porém, esse exigiu o pagamento da dívida e a adoção de políticas neoliberais. Em 2005, o Brasil decidiu não renovar o acordo com o FMI e liquidou de forma antecipada a dívida com o fundo, que se prolongaria até 2007. Na prática, apesar de contrair dívidas internamente, deixar de dever o FMI significa que o país ficou livre das orientações do órgão internacional, não precisando mais receber as missões de economistas estrangeiros que auditavam as contas e orientavam a equipe econômica do governo brasileiro. Além disso, o Brasil passou a ser credor internacional, ou seja, o Brasil não era mais um devedor, ele tinha crédito. Do ponto de vista do conteúdo, a diplomacia do governo Lula-Dilma apresentou uma postura mais assertiva, mais enfática em torno da chamada defesa da soberania e dos interesses nacionais, assim como na busca de alianças privilegiadas no Sul, com ênfase especial nos processos de integração da América do Sul e do Mercosul, principalmente, né? Aí no plano político, gente, ficou muito evidente o projeto de reforçar a participação do Brasil no mundo, a vontade declarada de ocupar uma cadeira permanente em um Conselho de Segurança reformado. Além disso, esses governos deixaram clara a oposição ao unilateralismo ou unipolaridade, com a defesa ativa do multilateralismo e de um maior equilíbrio das relações internacionais, ou seja, não havia um puxa-saquismo dos Estados Unidos, como durante vários governos a gente viu aqui no Brasil. No plano econômico, buscava-se maior cooperação e integração com países similares, potências médias e os vizinhos regionais, como no caso dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Agora, gente, nem só de felicidade vive, né? Teve a crise econômica e política aqui no país. No final da primeira década do século XXI, o mundo conheceu uma grave crise com o hipocentro nos Estados Unidos, associado ao mercado financeiro, que culminou no estouro da bolha imobiliária. Essa crise, que estourou em 2008, ela teve efeitos perversos em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, apesar de não ter sido tão devastadora quanto foi na Espanha, na Grécia e na Espanha. Esse quadro é explicado pelo contexto de crescimento do mercado interno nosso aqui e da consolidada parceria com a China, parceira das exportações brasileiras. Por que aconteceu? Como a gente não dependia muito de exportar para os Estados Unidos, a queda na economia norte-americana não afetou muita gente. Associado a esse cenário de crise econômica, o acordo frágil que levou o PT ao poder começou a se fragmentar. Observou-se o aumento da participação da população brasileira no mercado formal e seu maior nível de consumo. Assim, os cidadãos passaram a buscar melhores condições de vida, com uma pauta voltada para a melhoria dos serviços públicos das grandes cidades, como transporte, educação, saúde de qualidade. E aí, nesse contexto da crise econômica, pessoal, na crise econômica mundial e da forte parceria econômica com a China, o Brasil conhece uma primaridade da economia com exportações pautadas em sua maioria nas commodities, que são os produtos do primeiro setor, relegando os nossos produtos industriais ao segundo plano.
Pode-se explicar esse contexto pela competição desigual com os produtos industrializados chineses, produzidos com baixíssimo custo, além de baixo potencial tecnológico nacional, e da dependência externa de determinados setores. Tá? Então, assim, nós tivemos uma crise econômica e uma crise política também durante esse período, ok? E aí, gente, a nossa indústria ela ainda demanda muito de tecnologia internacional. Nós não fabricamos ainda muita tecnologia como nós queríamos, ok? E aqui a balança comercial, o saldo anual. Você vê que 2003, 2004, 2005, 2006 foi aumentando, depois deu uma queda, depois foi tendo uma queda brusca até 2012. Ok? No mais é isso e até a próxima aula.